Oi, gente, tudo bom? Quem tá por aí, será? Oi, tudo bem? Minha sócia. Gente, vamos tratar então. Oi, Aline, Cibele. Olá, olá para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Olha, quero fazer uma live de uma meia hora, tá bom? E aí a gente vai conversando. Mande seus recados aí também, tá bom? Vamos falar dessa figura. Virar o celular. Ficou melhor? Dessa figura que faz parte da nossa vida, né? Já da nossa infância, e agora para quem é casado, tem filhos, faz parte da vida de agora, que é a figura masculina do progenitor masculino. Porque a gente fala tanto de mãe, virei o celular. A gente fala tanto da mãe, fala da família como um todo, fala de criança. E a figura do pai fica um pouquinho assim de lado, né? Mas nós vamos falar, eu vou falar assim, gente, vocês não levem em conta que tudo é para todos os pais, porque não é. Os pais são diferentes, às vezes os pais têm uma característica até maternal, a mãe tem uma característica paternal, então não levem em conta que tudo é 100%, porque tudo que eu vou falar vai ser assim, a tendência da maioria, tá bom? Já quero me explicar agora do começo. Bom, outra coisa é que eu vou falar 3 abordagens, 3 super importantes, super. Uma, por que o pai? Por que ele? Por que ele tem significado? Por que ele é importante na vida dos filhos? A outra, sobre os problemas, as dificuldades no lar, na família, no dia a dia, tá? E o terceiro tópico é dicas pratiquíssimas e concretas de o que fazer. O que fazer, o que o pai faz. Tem um pouquinho da mãe, porque não tem como, né? São 2 figuras praticamente indissociáveis, não é verdade? Mas eu vou me enfatizar o pai, tá legal? É um assunto que muito me interessa. Eu fiz uma pesquisa, um TCC, sobre a figura do pai nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso eu fiz em 2008, entendeu? Então, nessa pesquisa, a gente foi atrás muito de conhecer o homem e a evolução da paternidade. Tem muitos dados de lá também. Olha, gente, a primeira coisa que o pai faz de bom, põe bom nisso, é cortar a simbiose da mãe com o bebê. O bebê nasce e ele estava dentro dela e ele sai, mas a impressão que dá é que ela acha que ele está dentro ainda, que o bebê é um apêndice da mãe, entendeu? Então o que acontece? O pai tem uma hora que diz assim, diz sem dizer, oi, esposa, mulher, tô aqui, e dá licença que a vida real tá aí acontecendo, e eu sou teu marido e eu sou pai desse bebezinho aí. Porque, de fato, o que acontece é uma mistura da mãe com o bebê, ela não larga esse bebê de jeito nenhum, né? O que as pesquisas mostram? Que os pais, os filhos, precisam, assim, é uma coisa antropológica natural, perceber que no seio familiar tem uma figura, além da mãe, que é protetora, que é afetiva, que é carinhosa, que educa, que é tudo de bom, que também tem essa outra, que é o seu pai, e que esse pai é forte, ele tem convicções, ele é seguro, ele legisla, entendeu? Ele tem algumas regras, assim, princípios que levam a família. E as crianças precisam sentir, os meninos e as meninas, que eles têm esse modelo dentro de casa. O papel do pai é imprescindível, não é assim que é importantinho, tá, o pai também é a mãe, mas também o pai não. O papel do pai, ninguém substitui, ninguém. Nem a mãe, nem eventualmente outra figura masculina. Entretanto, se o pai abandonar a família, os filhos, é claro que pode ter aí uma substituição que não é exatamente eficaz,
mas que resolve um pouco a questão da figura masculina na vida das crianças, tá? Ou se o pai morre também, se o pai falece, também é possível que um tio, um avô, um parente substitua, mas a mãe tem que levar um pouco mais, mas sempre uma figura masculina que tem que fazer esse papel. Mas de verdade o pai é tudo, né? É tudo como figura masculina para as crianças. O bebê até 2 anos, ele é muito da mãe, é natural. As necessidades, o cuidado básico, a amamentação, troca, tudo é muito com a mãe, né? Mas o pai pode entrar muitas vezes também nessa relação. Agora, a partir dos 2 anos, papais, olhe que vocês têm que dividir os filhos, né? Ter tanta responsabilidade, tanto acesso, envolvimento com os meninos e as meninas que vão nascendo, tá? Não dá para ter aquela coisa de ser o progenitor, o provedor, aquele que trabalha, que sai de manhã e volta de noite e precisa descansar e precisa ter seus afazeres. Isso não é saudável para nenhum filho. O que acontece? O pai, ele tem que ser, não pode ser distante. Ele, na verdade, é o amigo, mas o amigão. Ele tem que ser o amigão dos filhos, não é amiguinho também, porque amiguinho ele se fragiliza, entendeu? Mas é um pai presente, afetivo, um pai que conversa de acordo com as idades que as crianças têm, tá? O pai tem que aparecer, ele tem que se envolver, ele tem que se misturar. Às vezes é a mãe e às vezes é o pai. Não se pode dizer que um é responsável por alguns aspectos e que o outro é responsável por outros aspectos. Olha, gente, eu vou, como são itens, eu tô me virando aqui para dar uma lidinha, porque senão eu não me lembro, tá bom? Então, o que ele é, na verdade, para os filhos, esse pai? Ele é fonte de alegria porque ele é mais lúdico. Ele é fonte de segurança, de sabedoria. As crianças, pelo menos até 6 anos, vocês aproveitem, porque até os 6 anos eles não percebem os defeitos dos pais, nem do pai nem da mãe, tá? Eles acham que eles são perfeitos, que eles são heróis, que bom, né? Depois eles vão descobrindo. O respeito que os filhos têm pelo pai vem do quê? Vem deles conhecerem os pontos fortes do pai. Não que o pai não vá ter defeitos, que é improvável, né? Os filhos amam o pai com defeito. O pai é feio, o pai é chato, o pai é tímido demais, não sei, tem seus problemas, fala demais, ao contrário. Não tem problema que os pais tenham o defeito que tem, o defeito que ele tem mesmo. O que acontece que a criança tem que perceber é o quê? Que o pai se desvela por eles, pela família. Que o pai está lá trabalhando 8 horas por dia, mais 2 no trânsito, 10 horas longe de casa, mas ele está ligadão na família, em chegar, ele quer se envolver. Ele tem necessidade ele tem saudade durante o dia dos filhos, né? Todas as crianças percebem isso, gente, não tem como. A criança é muito sensível, ela não consegue às vezes transformar em palavras, mas ela percebe todos os afetos que transcorrem no lar, né? E aí, quando o pai se importa e se interessa pelas questões, os filhos ficam mais seguros. É muito desconcertante um pai ausente, frio, que não se envolve, que não participa. A criança espera isso e ele não dá, por alguma dificuldade, que não se sabe qual, né? Então, assim, dá um vazio na criança. Eu me lembro da minha sobrinha, de uma situação, vou dar uns exemplos aí no meio para vocês, tá? Que ela tinha uns 10 meses, estava no colo da mãe, simplesmente da mãe, criança, bebê, né? E aí o pai entrou no quarto e abriu o guarda-roupa lá, foi ver alguma roupa para ele. E essa menina olhava para ele, olhava assim, regalava os olhos, né? E se mexia no colo da mãe, mas o pai não estava vendo, estava de costas, né? E ela no colo da mãe. Então a figura masculina chama atenção, é a outra, é o par, né? Que é a mãe, tudo bem, mas que o pai é atrativo para a criança. O pai tem outras características que complementam as características afetivas da mãe, que nós já vamos falar.
Então, o que eu peço para os pais, olha, mães que estão aí me ouvindo, ou outras que vão entrar, não sei, é o seguinte, as mães vão me trucidar, mas eu vou dizer assim, que os pais não abandonem as mães, não abandonem os seus filhos aos cuidados da mãe, únicos, né? E muitos pais fazem isso, porque a mãe é o quê? É uma leoa, é ou não é? É uma leoa, elas são vorazes de amor, elas grudam nos filhos, elas grudam. Isso tá até em pesquisas, tem uma pesquisa da Universidade de Washington que traz esses elementos, que a mãe é afetiva, é carinhosa, é bondosa, é compreensiva e no fundo de uma maneira inconsciente quer segurar a criança com ela, assim que é sempre o filho pertinho. Bom, os pais que, entre aspas, claro, obviamente, abandonam a mãe, né, a criança aos cuidados da mãe, vão ter o risco de que os seus filhos sejam quem? O filhinho da mamãe, o que não dá. Não é sadio, por isso que tem o pai. E as duas figuras são complementares, né? Pai não é vice-mãe, isso é uma coisa que eu gosto de dizer. Ele tem o seu papel, ele tem as suas funções, ele tem o seu protagonismo, ele tem que saber onde ele atua, o que faz com os filhos, como vai fazer, de que maneira vai abordar cada um, ele vai aprendendo. Porque a mãe, meio que ela leva uns dias ali no primeiro filho para aprender, tomar banho, amamentar, cuidar, enfim, fazer dormir, uma série de coisas. Mas ela aprende muito rápido, tá assim no instinto, né, materno, na pulsão materna. O pai já tem que fazer um treino. O pai meio que aprende com a mãe mãe também delega, a mãe deixa um pouco esse filho com o pai, né? Tem que deixar sozinho, porque senão o pai fica só de ajudante, auxiliar. Não, ele é um protagonista, ele tem que saber o que fazer, né? Então, assim, ele não pode entrar só quando não deu certo com a mãe, tá, gente? Não dá, ele tem que entrar sempre. Sendo que o terceiro round do dia, o primeiro eu sei é trabalhar, o segundo, depois do almoço, é trabalhar lá no lugar, na profissão, no escritório, com as questões intelectuais, técnicas, profissionais. Mas o terceiro round, que é a chegada em casa, 6, 6:30, é a hora da família, é a hora das crianças, dos filhos, é deles, tá? Não dá para chegar e ler um livro, ter que fazer uma planilha, continuar alguma coisa do trabalho e pasmem, mas nem descansar. Não é muita hora de descansar, porque é hora de outro trabalho. O mais importante dos 3 rounds do dia, tá? Aí dá para fazer o que? Alguma coisa para si mesmo depois que as crianças vão dormir. Porque ali é o envolvimento de quem? De ambos, do pai e da mãe. E se a mãe ficou muito com os filhos, o pai assume um pouco mais essa questão da logística, do final da noitinha, janta, banho, contar historinha, fazer lição, conversar um pouquinho, fazer alguma companhia, brincar, qualquer coisa assim, tá bom? O pai e a mãe educam com estilos diferentes, a responsabilidade é a mesma, o acesso é o mesmo, é só um jeito que é diferente, tá? Mas isso é muito bom, muito bom. Segundo aquela pesquisa que eu disse, que retrata muito a realidade, o pai, a gente sabe que é mesmo, é mais direto e mais franco. Ele tem assim o juízo mais realista. O pai é aquele que impulsiona a criança para a vida, para a realidade, para ela se vencer, para ela se superar. Ele deixa a criança mais forte, mais segura, entendeu? A mãe, de uma maneira inconsciente, como eu já disse, ela quer reter o filho. Por isso que as duas funções são complementares, entendeu? Então, assim, o pai, como impulsiona, ele lança os filhos crescem assim, amadurecem afetivamente. Por exemplo, se o pai vai no parque, sabe aquele brinquedo mais alto, mais difícil, que quando a criança foi com a mãe, ela não conseguiu andar, ir até o fim, subir até lá em cima, alguma coisa assim, ela vai conseguir com o pai, porque o pai não vai ter medo. As palavras da mãe costumam ser o que? Vocês sabem, né? Cuidado, filho, não vai aí, você vai se sujar.
Cuidado, se machuca. Vem aqui, filho, fica aqui perto da mãe. Entendeu? São frases assim ditas correntemente. A gente que está sempre perto de mãe ouve o tempo inteiro, né? Então, assim, o pai, por que ele importa? Ele não faz, de modo geral, ele não faz no lugar do filho. Quem faz é a mãe. A mãe faz o que o filho não faz, mas que deveria fazer. O pai, ele diz assim, por exemplo, um filho pergunta, mãe, o pai, o que significa tal coisa em outra língua, em inglês? A mãe repete, a mãe traduz de modo geral, né? O pai diz assim, pega o dicionário que está aí na sua frente. Veja a diferença. O pai, se a criança não quer comer, a mãe faz um discursinho, porque tem que comer, porque é sadio, é saudável, porque vai ficar mais inteligente, porque tem tantas crianças que não comem, é tão importante comer. Come, filho, come só isso, fica aquela lenga-lenga em volta daquela comida. E o pai diz assim, não quer comer? Então tá, eu guardo o teu prato, quando você tiver fome, você come. É ótimo essa saída, é ótima, porque é uma saída de decisão, que não enrola, entendeu? E que a criança se responsabiliza, fica mais autônoma com esse tipo de atitude, né? Aí tem lá, o filho tem 15 páginas para estudar para amanhã. Mas já foi dito há não sei quanto tempo, há 2 semanas atrás, que ele teria que estudar, o que fazer exercício e tudo mais, para 2 semanas depois. O que o pai, a mãe, quando lembra, que o filho lembra disso, que tem que fazer isso para amanhã, vai correndo, aflita, fazer junto, assim, quase que fazer pelo filho. O que o pai faz? Que ele se responsabilize, porque já foi dito isso para um filho maiorzinho, tá? Já foi dito isso há tempos atrás. Ele tem que arcar sozinho e estudar, ou ele arca se não estudar, se não der tempo, ele arca com as consequências. Isso é promover o filho para a maturidade, é arcar com consequências. Quantas vezes a gente não viu no colégio, eu trabalhei em colégio também, mães levarem o lanche, porque o filho de 9, 10, 11, 12, 15 anos esqueceu de levar o lanche, ela vai lá levar o lanchinho para ele, né? Um pai não levaria, e eu concordo mais com o pai, porque ele esqueceu uma vez e vai ficar com fome. Essa é uma marca que vai ajudá-lo, é um estímulo para ele não esquecer. Mas, agora, se a mãe leva um dia, leva 2, leva 3, está resolvido os problemas dele. Os problemas dele, quem resolve é a mãe. O pai tem menos medo de exigir dos filhos obediência, bem menos medo. O pai, ele oferece alternativas e ele quer ser correspondido como autoridade que é. A mãe é mais insegura para isso, né? A mãe se acomoda e se adapta ao filho. O pai propõe outra coisa, por exemplo, até a pesquisa disse, e é verdade, o filho que tem, ela assiste um filme, um desenho com a criança 15 vezes, 20, 25, porque o filho quer. Não, até a criança pequena precisa, tá? Da repetição de filmes, de histórias, isso não é o problema. O pai faz o quê? O pai propõe outra coisa diferente, criativa e tal, que a criança também vai gostar, né? A mãe, se a criança está com frio, leva o agasalho correndo. O pai pergunta, você está com frio? Se tá, vai lá buscar o agasalho. Então o pai impulsiona a criança, a vida, o filho, para uma vida real de autonomia, maturidade e superação. Tá? Nada menos, tudo o que a gente quer, né? O código paterno também não protege o filho da culpa. O pai vê que ele se encrencou numa festa lá com os amigos, um jogo, e o filho vem reclamar que os amigos brigaram com ele. O pai diz assim, sim filho, eu sei, só que você também não foi nada legal com eles. Entendeu? A mãe tem uma tendência de ir lá correndo, proteger, fazer resolver os problemas dessa criança. Como outro dia uma mãe de um adolescente de 20 anos na faculdade, que faz estágio, disse assim, Lélia, quando eles dispensaram o meu filho, desligaram, eu queria ir lá, dar de dedo, por que dispensaram o meu filho? Você acredita? 20 anos, 21. Por pouco que eu não fui. Também ele ia ficar muito bravo comigo, né? Mas é isso a mãe é essa voraz,
né? Essa leoa, né? Aí disse, e é verdade, vocês hão de me entender, que a mãe elogia muito, elogia demais, elogia para tudo. Não tem muito problema, mas assim, ela deixa os elogios muito rotineiros e às vezes são imerecidos alguns elogios aos filhos. E os pais já elogiam por motivos bem objetivos. Então, quando o filho recebe o elogio do pai, ele fica extremamente satisfeito, porque ele foi bom mesmo para valer, né? Bom, o que acontece? Quando os filhos se relacionam bastante, igualmente, com o pai e com a mãe, eles formam a personalidade de uma maneira mais sólida, bem mais consistente, e vão para a vida com mais facilidade de se relacionar com diferentes tipos de pessoas, entendeu? Eles ficam sempre mais seguros, eles criam vínculos mais ricos e mais assim diversificados do que quando eles se relacionam demais com a mãe e pouco com o pai. Vejam até que quantos ganhos, né, se tem da entrada do pai, do envolvimento do pai no dia a dia dos filhos, dos meninos e das meninas. Enfim, o pai é essa ponte para a realidade, tá? Que é necessária e que eu peço assim que as mães, tem uma revista que saiu até um tempo atrás que diz assim, mães, dê mais espaço para os pais, porque de uma maneira quase inconsciente as mães não dão, elas seguram e muitas mães acham que os pais não fazem tão bem, porque elas acham que elas fazem muito bem. Então os pais que fazem diferente não fazem tão bem, o pai e o marido, né? O fato é que ambos se completam e que dentro das suas características ninguém pode exagerar. O problema nosso de ser humano é um problema de excesso. A gente pega a característica da gente, que é normal, que é esperada, mas exagera demais e aí fica sendo um defeito, tá? Não ajuda, não educa. Da mesma maneira o pai, ele pode ser talvez um pouquinho menos envolvido com detalhes do dia a dia, mas se ele exagera nisso, ele se omite. Ele vai ser um não ativo, não participativo e não vai ser funcional para as crianças, né? Para a personalidade dos seus filhos. O pai, ele é muito mais lúdico, gente. O pai é lúdico. Ele é de brincar, de jogar para cima, não é? Ele é físico, ele é criativo, ele inventa moda, entendeu? A mãe é um pouquinho mais básica, assim, mais de conversar. O pai vai para as ações, para as atividades, entendeu? Então, tanto meninos quanto meninas precisam desse pai desse jeito. Ele é um pouco estabanado, esse é o pai. Ele é um pouco descuidado, é o pai, não é a mãe. A mãe é bem cuidadosa, bem detalhista, né? Mas o pai não é, o que é bom. Porque a criança vai se superar, vai ter menos medo, porque ele permite que ela vá, entendeu? Enfim, com um paizão desse, que faz o que é para fazer, que assume o seu posto, que leva em frente a sua missão, os seus filhos meninos vão imitá-lo. E as meninas vão tê-lo como padrão, como modelo, para não aceitar migalhas de amor aí no futuro, quando estiver na idade de paquerar, de namorar e de escolher alguém, entendeu? Isso é fundamental. Agora, eu vou dizer para vocês, então, quais são os problemas. Aqui está dizendo acenar. Acenei, não sei se é isso. Ó, gente, boa. Outra coisa. Essa live vai ficar às 24 horas no ar, tá bom? Eu sei que tem gente que não podia ver agora e vocês podem também depois divulgar, tá bom? Olha, quais são os problemas? Vamos para os problemas, todos solucionáveis, todos. O problema 1, o exagero do pai, os problemas do pai, tá? Quando ele é claro e direto, sim, mas quando ele exagera, o que ele é? Ele é muito agressivo ou violento mesmo, entendeu? Tem pais assim que pais entre aspas normais, pais com cultura, pais com formação,
né, que não educam, que na verdade às vezes quando chegam em casa, eles colocam no habitat, naquele momento, naquela dinâmica, o pior do seu temperamento. Um pai não trabalhado, um pai não desenvolvido, entendeu? Em vez de ele se melhorar, se trabalhar, se desenvolver para estar da maneira mais saudável com os filhos, ele chega em casa e se larga, tá? Ele se larga, e essa é uma queixa de algumas mães. O pai, ou ele permite que a mãe faça tudo, ele se acomoda. Tudo é da mãe, tudo é da mãe, tudo é da mãe. E ele não entra. Ou quando o pai também é chato, tem pai chato demais para a criança, tá? Chato para filho, que ele é enfadonho, tá? Que ele não usa o poder que ele tem de criatividade, ele cuida por cuidar. Ah, tem que cuidar? Ah, tá, você vai, então eu tenho que ficar, tá bom. Eu fico, tem que ficar, né? A mãe vai sair, a avó não pode, não sei o que. Então ele fica. Aí ele cuida, mas cuida por estar, é um babysitter, assim, né? Nas perguntas que eu recebi no Instagram, a maior parte das perguntas era o tema do pai não ativo e não participativo, tá? E outra era assim que os pais preferem, alguns pais ainda, a tendência é preferir o âmbito público, a vida de trabalho fora do lar, assim, a vida profissional, entendeu? E mesmo que o pai seja bom, ele seja ético, ele gosta da família, mas como eles têm essa tendência, aqueles que não se esforçam se dedicam demais para a vida pública e de menos para a vida de dentro da família, de dentro do lar. As pesquisas mostram, inclusive, que o pai, ele se envolve 3 vezes menos do que a mãe nesse dia a dia com o filho, sobretudo com crianças pequenas. O que acontece? É uma estratégia deles, eles evitam aquilo que eles não dominam, que é relacionamento. Relacionamento com criança, porque às vezes faz alguma birra, ou quer brincar, ou enfim, são questões um pouco mais de relações emocionais. Ele não tem muito interesse, então ele evita. Bom, tem uma pessoa que eu conheço, uma amiga, que quando no final de semana, à noite que não tem empregada, o pai quer fazer tudo na casa, menos estar com as crianças, né? Então ele vai estender a roupa, ele vai lavar a louça, ele faz qualquer coisa e para ela ficar com as crianças, tá? Isso é problema. Bom, são aqueles, uma vez eu li, né, um pesquisador dizendo assim, olha, os pais às vezes são, vejam bem, agressivos demais, poderosos demais, ocupados demais, moles demais ou frios demais. Tudo isso, quando é demais, não dá, gente, não dá, tem que mudar, eu vou dizer como depois. As mães, o que mais é problema? Aquela mãe que não valoriza o pai, que não integra o pai na relação com os filhos. É mais cômodo para elas que eles fiquem fora, que senão parece até que o pai atrapalha. Quando assumem tudo, né, ou se não querem que o pai seja exatamente como ela. Outra coisa óbvia, todo mundo sabe, é a discordância entre ambos, tá? A discordância às vezes é meio velada, meio passiva, meio inconsciente, mas há uma discordância e os filhos percebem. Briga entre os dois na frente dos filhos fragiliza os dois, o pai e a mãe, é impraticável, impensável. É melhor conversar antes, depois, tá bom? Mas não se degladiar na frente das crianças. Bom, outra coisa é compensar a ausência, os pais às vezes compensam a sua ausência com coisas, brinquedos, aquisições. E outra pergunta que eu recebi no Instagram é quando a mãe se ocupa mais das coisas chatas, né, obrigações, escovar o dente, tomar banho, fazer lição, trocar de roupa, pôr pijama, e que os pais ficam com as situações agradáveis, lúdicas, brincadeira, final de semana, leva para passear, vai andar de bicicleta, blá, blá. Acontece, gente, que esse é um quadro equivocado, tá? Não é assim que se lida na família. Esse é um modelo antigo.
O pai e a mãe têm que estar em ambas as situações, tá? A criança tem que perceber, isso dá mais segurança, que os dois pais são legisladores. Os dois legislam. Legislam quer dizer, eles propõem regras ambos e querem a obediência, porque são bons e querem o bem dos filhos. E ambos vão brincar, vão se divertir, vão rir, vão fazer coisa gostosa, agradável e livre, tá? Não pode ter essa dicotomia, que é uma coisa meio psicótica, assim. Um é para umas coisas e o outro é para outras coisas. Isso não traz segurança para os filhos, né? Eu vou contar uns exemplos, que horas são? 9h30. Vou contar uns exemplos bem bacanas. Olha, depois a gente pode até uma hora fazer mais, né, sobre esses assuntos e tudo mais. Eu lembro do meu pai, que a gente não comia, eu e meu irmão, a gente tinha dificuldade de comer, não gostava. Verdura, fruta, então não gostava de quase nada, só porcaria. Aí o meu pai, ele punha a gente para comer. Claro, ele ficava na mesa, ele queria que eles faziam lá, a empregada fazia 3, 4 verduras, legumes, a gente comia assim, forçado. Mas ele dava um contexto tão leve um ambiente, assim, uma energia, uma leveza, uma alegria tão boa, que a gente ia comendo aquilo, empurrando, né? Eu lembro perfeitamente o dia que eu aprendi a adorar abobrinha. Eu lembro desse dia, assim, abobrinha, entendeu? Uma abobrinha com molhinho, assim, maravilhoso. Então, por quê? Pela insistência, mas não uma insistência sombria, porque a obrigação, a regra para as crianças não precisa ser chata. O que é chato é o ambiente que o pai e a mãe fazem às vezes, né? Então, assim, outra coisa que a gente tinha que levantar e tinha que ir para fora e fazer exercícios respiratórios, depois tomar água, depois comer uma fruta, depois um ovo quente e, se quisesse, ainda tomar café com café e pão. O que acontece, eu detestava fazer exercício respiratório, tomar água em jejum, que horrível, né? Tudo era, esse negócio era fruta, eu não queria fruta de manhã, eu queria depois do almoço. Enfim, mas era tão agradável o ambiente, assim, tão lúdico. Meu pai brincava, abraçava, beijava, falava umas coisas engraçadas, que ele foi levando a gente, então, nessa vida saudável, né? Olha, isso é modelo de pai, tá? Um amigo, meu marido da minha amiga é médico, o filho tá para fazer vestibular, está no 2º ano do médio, e ele tá em dúvida se quer fazer medicina também, como o pai. O pai faz o quê? O paizão leva o filho para fazer cirurgias com ele e avaliar alguns exames e tudo mais, ele fazer uma espécie de estágio assim, para ver se ele gosta mesmo, tá? Da profissão dessa área. Isso é envolvimento dos pais com os filhos. O meu irmão, a minha cunhada está fazendo um mestrado, terminou, mas você sabe como que é mestrado? Então, o que ele fazia? Eles têm gêmeas, hoje tem 5 anos, eles fazem o quê? Meu irmão foi para Morretes de trem com as duas, passar o sábado inteiro para minha cunhada ficar fazendo a tese dela, né? Ficou um final de semana inteiro numa pousada, ele como pai, com as 2 filhas, para a mulher dele terminar a tese, entendeu? Então são os paizões da vida, né? Eu lembro da história no noticiário de um pai inculto, da periferia de São Paulo, pobre, que não tinha mãe, a mãe tinha falecido, ele tinha 2 filhos. E ele ia trabalhar aquela velha história, pegava 3 ônibus, ia até o trabalho e demorava e tudo mais, os filhos ficavam sozinhos assim em casa, 9, 10 anos. O pai telefonava assim muitas vezes ao dia e era um pai tão presente, tão amorosamente, apesar de ausente fisicamente por necessidade, muito amoroso, muito preocupado, muito envolvido, que tudo que ele passava para esses meninos era: eu não vejo a hora de chegar em casa para estar com vocês, entendeu? Então, assim, tem pais que estão ali, que almoçam, que jantam, que estão, mas que não estão. Vocês sabem disso, não estão. E esse pai, então, pobre, que não tem cultura e tudo mais, tinha 2 filhos lá na favela, educados, estudiosos, virtuosos, bacaninhas, as pessoas gostavam muito deles, né?
Então, gente, são exemplos, tá? Que dá para imitar. E assim, pai de mão dada com a mãe no seguinte sentido: parceria na paternidade, maternidade e paternidade única, em uníssono, uma sinfonia, uma orquestra sinfônica, paternidade e maternidade. Só aí já dá um brilho na educação dos filhos, tá? Já é um primor. Imagine depois com as ações sadias e adequadas. Agora, por último, e eu estou me alongando, o que fazer? Dicas do que fazer, como que o bom pai faz. Outra coisa, o pai não precisa ser excelente, uma sumidade irretocável, entendeu? Não precisa. Essa excelência ela tem que existir como finalidade. O bom pai normal, ele tem que ser afetuoso com os meninos. Tem muitos pais que são mais afetuosos com as meninas, de pegar, abraçar, beijar, entendeu? Essa coisa mais e conversar, porque também às vezes eles jogam, brincam, saem, fazem atividades com os meninos, mas não conversam. E eles têm que acompanhar muito de perto as filhas meninas com as suas questões. O pai é pai de menino e é pai de menina, ele tem que entender dos dois sexos, das duas características dos dois gêneros. Então, ele vai entender das questõezinhas dela, dos assuntos, das briguinhas, dos brinquedos, das brincadeiras, das preferências, dos interesses, das situações que ela viveu na escola, ou na festa, ou com as amigas, entendeu? Um pai que ouve, um pai que tem dois ouvidos muito atentos, que observa os seus filhos. Sair com cada um separadamente, sair junto também, sair todos, sair com os filhos e sair com cada um. A primazia desse atendimento, assim, particular, né, assim, personalizado, gente, com o pai, essa figura, né, que em tempos atrás era ausente, era distante, esse pai presente, garante muito a formação, um desenvolvimento de personalidade muito sadio para meninos e meninas. Aí ele tem que ter atividades completas, tá? Ele vai sair, vai brincar, conversar, trabalhar. Não é que vai levar no trabalho, às vezes dá para levar no seu trabalho. Mas também em atividades, vai no concerto, leva o filho. Vai levar o carro para funcionar, para lavar, leva o filho. Bom, com crianças pequenas, ele tem que conversar, obviamente, de alçada de assunto de criança pequena. Ele tem que se desenvolver, esse pai. E com os maiores, tomar iniciativa de conversar assuntos profundos, tá? Não banalidades. Hoje nós estamos numa era das conversas virtuais e das conversas banais. Conversar coisas profundas, porque é aí que vai ser impresso todos os valores da família que esse pai quer deixar para os filhos. Então os temas, quando eles começam a crescer: festas, amigos, namoro, sexualidade, droga, família, religião, sociedade, política, tudo o que acontece, tá? Já se adiantar, tá? Para imprimir esses conceitos nos filhos, né? Adaptar os seus horários, privilegiando estar ao máximo com os filhos. Se dá para almoçar, vai almoçar. Vai levar nessa curricular no curso, vai levar na festa, vai buscar da festa, vão almoçar junto, fazer a lição de casa. Enfim, vai buscar no colégio, vai na reunião. E tem dois tipos de comunicação, então, dois tipos de conversa e de diálogo. Um é da intimidade de cada filho, quais são as suas questões, seus probleminhas, suas dúvidas, seus anseios, da parte pessoal do filho. E o outro é dessas questões de valores, como eu já citei agora há pouco, tá? Bom, outra coisa, receber os amigos em casa dos filhos, a vida social real, verdadeira, gostosa, divertida, faz parte da educação. Então, receber os filhos em casa, mas não só, ou os amigos dos filhos, mas não só receber, interagir com esses amigos, para conhecer. Enfim, conversar com a mãe sobre sobre os planos educacionais. Eu sei que não se conversa muito, se conversa de quase tudo, e de problemas, mas depois que eles surgem. É importante que o pai e a mãe conversem sobre os planos que tem para cada filho, tá bom?
um feedback, sou super favorável ao feedback do cônjuge, do marido, da mulher. Então, a mulher, a mãe, dá um feedback da atuação do pai e vice-versa, e inclusive dos filhos. Os filhos, é bom que eles tenham uma liberdade para falar o que eles acham do pai, o que eles acham da mãe, tá? De qualquer maneira, de diferentes modos, os dois, o pai e a mãe, devem participar de 100% do dia a dia dos filhos, tá? O negócio é, qual é a diferença? Modo pai é do jeito do pai. Modo mãe é do estilo do mãe. O que não pode é modo avião na casa. Tudo menos isso, tá, gente? Esse alinhamento, essa neutralidade, isso não. E aí eu queria indicar para vocês, ou terminando já, quem tem dificuldade com família, de fazer gestão, administração aí de todos esses pontos, não é que as famílias precisam ser funcionais sozinhas, né? É preciso procurar ajuda. Então tem alguns cursos aí pelo Brasil, como por exemplo o IBF, se vocês procurarem lá no Google, Instituto Brasileiro de Família, que tem cursos excelentes. Tem orientação, pessoas que são formadas, são orientadoras familiares, que eu sou, não por acaso eu sou. Além de psicóloga clínica, de fazer acompanhamento psicológico, faço orientação para a família, nessa relação aí, nessas funções paterna e materna e filial dos filhos, tá bom? Então, não é procurar ajuda, é ir atrás de conversar com pessoas, é não ficar levando assim por levar, porque já que é família, é todo mundo de casa mesmo, a gente leva meio de qualquer jeito, tudo menos isso. Então, gente, boa, nossa, 40 minutos, na live sozinha, bastante, né? Eu adoro falar, gosto muito dessa parte do comportamento humano, já estudei, já li, tenho 3 especializações, então eu quero ajudar. Eu tô louca para isso. Eu estava no outro trabalho o ano passado, fiquei uma década num colégio, mas agora eu estou no consultório de psicologia, como vocês veem no meu Instagram, e eu quero estar à disposição, tá? Então vocês, por favor, podem ir se comunicando comigo. É minha primeira live sozinha. Eu não sou especialista nisso. Eu dou palestras por aí físicas, assim, né, ao vivo. Mas então estou entrando nesse mundo digital, porque daí eu também atendo, né, um grupo maior de pessoas, assim. Eu vou deixar essa live, gente, 24 horas, tá bom, para vocês. Muito obrigada pela audiência, obrigada mesmo. Nós podemos falar sobre outros assuntos também. E se vocês escrevam lá os assuntos que vocês têm dúvida, que a gente vai conversando por aqui, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, um grande abraço, foi um enorme prazer, tá? Tchau!